Muito bem. Como identificar um topo e fundo? Como identificar um topo e fundo da minha forma, né? Como eu identifico um topo e fundo? Bom, sabemos que é tudo fragmentado. Tipo, tem 5 minutos, 15 minutos, 30, 60, um dia, etc. E todos eles têm um topo e fundo, certo? Só que aí, hum, nesse monte de coisa aqui, como identificar um topo e fundo corretamente? Então, um topo e fundo seria um topo e um fundo, certo? Porque é uma alta e uma baixa. Por exemplo, o preço começou aqui, nesse candle de alta, o preço começou aqui, foi até aqui, a máxima, a mínima. Então, esse é um topo máximo, fechamento, esse é o fundo mínimo, a abertura. Então, isso é um topo e fundo, certo? Topo e fundo. Só que não dá só para marcar os candle, porque senão não vai ficar muito bom para operar, né? Para fazer alguma coisa assim. Então, a gente pode fazer por tendências, topo e fundo de tendência, topo e fundo de tendência. Você pode marcar por candle, mas né, não vai ficar assim, só se operar diário. Ele tem um topo e fundo assim, mas as pessoas geralmente querem uma movimentação, né? Então, um topo e fundo assim fica melhor. Então, a gente pode fazer topo e fundo de tendência. Então, fica bem mais tranquilo, né? Topo e fundo de tendência. Então, uma tendência é quando você vai tendo topos e fundos maiores, né? Análise técnica mais normalzinha, entendeu? Este é uma tendência de alta, no caso. Tendência de alta, tendência de baixa, ó. Topos e fundos mais baixos. E isso daqui é uma correção, ó. Correção de topos e fundos mais baixos. Topos e fundos mais baixos. Mas uma tendência de baixa, certo? Topos e fundos mais baixos, uma tendência de baixa. Mas ainda assim é topo e fundo. Então, é, podemos marcar topo e fundo por tendência. Então, por exemplo, o topo da tendência, um fundo, que é onde uma tendência começou, se for de baixa, e terminou. E aí começou a de alta. Então, temos um topo e fundo, certo? No caso, maior do que só topo e fundo, assim, ó. Mas, para fazer uma correta análise, você tem que analisar tanto a tendência como candle a candle, certo? Candle a candle. Então, você pode fazer dessa forma. Você pode tanto pegar o topo e fundo dos candle ou topo e fundo da tendência. Mas seria então tipo assim, ó. Seria começou a tendência,
Terminou a tendência. Topo e fundo. Topo e fundo. Entendeu? Então, assim seria um topo e fundo correto. Ah, então, já que vocês sabem agora como identificar um topo e fundo por candle, como identificar por tendência, né? Onde que começa a tendência, onde que termina a tendência, certo? Vocês podem fazer assim. Como não tem um lugar assim para começar, tal, você pega um aleatório, entendeu? Pega um aleatório e vai até o ponto mais recente. Aí você vai saber se você está num topo ou num fundo ou na metade dele, blá blá blá. Então, este é um fundo, certo? E este é um topo desta tendência aqui, dessa tendência. Então, de duas uma, você está na correção da tendência, certo? Correção da tendência e formando uma outra, né? Porque as tendências vão se formando assim, elas são uma dentro da outra, certo? Então é aquele esquema lá de topos e fundos maiores ou acumulação, expansão, etc. Então as tendências elas ficam meio cruzadas, né? Ficam meio intercaladas assim, né? Cruzadas. Enfim, como identificar o início e o fim da tendência? Para identificar o topo e o fundo. Você pode fazer assim, fazer desta forma aqui, ó, entendeu? Você pode marcar as máximas, e automaticamente você tem os fundos, ó, as máximas, certo? Uma tendência ela vai sempre furar as máximas para cima, o rompimento das máximas. Então você vai saber que é uma tendência de alta. Aí, ó, por exemplo, ó, se você coloca aqui para furar aqui para cima, para continuar a tendência de alta, ele não vai. Então ele vai começar a romper para baixo, a furar para baixo, entendeu? Se vai furando para baixo, é uma tendência de baixa, viu? Simplesmente é só marcar a mínima. Ó, marcou a mínima, a maior mínima. Se ele fura aqui, então a gente tem mais uma continuação de tendência de baixa, certo? Aí ele pode, tanto se ele parar aqui, no caso, se ele não rompe esse negocinho aqui, essa mínima, então ele vai fazer as máximas. Então temos tendência de alta. Aí você só marca o começo, o fim da tendência, entendeu? Com isso temos o topo, fundo, topo, fundo. E este é o verdadeiro topo e fundo, assim, útil, né? Para nossas operações. Então, por exemplo, dessa tendência aqui, temos um topo e um fundo, né? Aí tem a retração de Fibonacci. Então, já retraiu 61%, ou, né, traz para frente aqui, mas a medição é a mesma aqui. Tanto 61 para cá e 61 para cá. Enfim, dá a mesma coisa. Aí, desta outra tendência aqui, podemos marcar a correção. Vendo aqui? Então aqui vai corrigir essa outra tendência. Enfim, isso é um topo e fundo. Por exemplo, uma outra aqui.
Ó, uma máxima. Não rompeu, rompeu para cima, então continuou uma tendência. Ah, temos outra máxima rompida. Uma máxima aqui embaixo. Você só vai pegando aqui, ó, máxima, 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 máxima. Então você vai ter uma tendência de alta. Por exemplo, eu não sei mais. Não rompeu mais o topo. Só tá rompendo para baixo agora. Para baixo, para baixo, para baixo. Mínima, só mínima, mínima, mínima. Sempre rompendo para baixo. Então, temos uma tendência de baixa. Tendência de baixa. Aqui temos o começo da tendência de alta, o fim da tendência de alta, o fim da tendência de alta e, bom, aqui rompeu o início da tendência de alta, mas o vídeo é sobre topos e fundos, certo? Então, quando chegar aqui para baixo e não romper mais fundo, ou no caso aqui, temos uma fim da tendência de baixa. Então, temos essa amplitude toda aqui de tendência de baixa. Vou colocar o Fibo aqui, ó. Olha lá, correção, olha lá, bem em cima, bonitinho. Então, temos o topo e temos o fundo. Sacou? Topos e fundo. Aí o processo é o mesmo, ó, o processo é o mesmo. Pega um lugar aleatório, uma máxima. Rompeu para cima? Ó, então, tendência de alta. Rompeu para cima, tendência de alta. Ó, tendência de alta. Ó, tendência de alta. Lugar aleatório. Então, temos o fundo e o topo. Tendência de alta. Mas por que não vai para cima, né? Por que não vai para cima? Porque inverteu a situação. Tendência de alta não foi mais tão alta assim. Agora é tendência de baixa agora. Virou o processo. Inverteu, né? Inverteu. Então, temos aqui o fim, o começo e o fim. E aí, consequentemente, já temos a outra tendência de baixa, porque, ó, só rompendo para baixo, ó, rompendo para baixo, tá vendo? Tendência de baixa. Se é a tendência de baixa, nessa situação aqui, temos o topo e o fundo. Ó a retração. Retração. Oi, subiu. Aí ela pegou e inverteu todinha. Inverteu. Inverteu tudo. Sempre rompendo máximas. Então temos uma tendência de alta. Morou? Aí o processo é o mesmo. Tudo, tudo. Ó, baixa, 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 baixa. Tendência de alta. Acima, 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 acima. Aí, ó. Não subiu mais? Não baixou mais? Tendência baixa. Ó. Não teve mais baixa? Só subida, subida, subida. Tendência de alta. Fundo. Topo. Sacou? Fundo, topo. Aqui onde começou a tendência, onde terminou.
topo, fundo. E aí, como você pode tanto operar o topo e fundo recente, né? Por exemplo, eu quero operar só esses dois aqui. Então você vai topo ao fundo. Aí você vai aqui, ó, certo? Você vai operando para cá aqui, ó, vai operando aqui, ó. Vai fazendo a sua estratégia aí de compra e venda. Só que as compras são as melhores, né? Porque o preço vai sempre subir para cima. Então as compras são as melhores. Mas você tem um norte aqui, tem aonde ir, para onde ir, porque você sabe que aqui é uma tendência de alta bem clara, porque só não vai ser mais essa tendência de alta aqui se o preço vir para cá, entendeu? Se o preço inverter. Quando começar aqui os rompimentos, ó. Mas você sabe que deste ponto até este ponto aqui é uma alta, entendeu? É uma alta. Que seria uma situação dessa aqui. Tendência de alta, uma tendência de baixa. Blá, blá, blá. Morou? É isso aí.